russomano, né, que se apoia aí no bolsonarismo, que inclusive está nesse movimento de negar vacina e etc., deu declarações horrorosas sobre dizendo que as pessoas que não tomam banho têm imunidade melhor para enfrentar a pandemia, etc. E tem o Guilherme Boulos, né? Você acha que eleger tanto Russomano quanto Guilherme Boulos seria a mesma coisa? Ou então, se em 2018 o Brasil tivesse eleito Haddad ao invés de Bolsonaro, o país ia estar na mesma situação? Você acha que seria a mesma coisa? Não, eu acho que não. Não, não é não. E veja, aqui em São Paulo, especialmente, nós temos 2 turnos nas eleições. Então, apresentar uma alternativa no primeiro turno para a disputa é uma obrigação do PSTU, assim como foi uma obrigação nossa apresentar uma alternativa no primeiro turno da eleição passada. Agora, nós não somos aqueles que acham que tanto faz ganhar um quanto o outro, que o resultado não vai interferir em nada. Não é assim. Tanto que na eleição passada, para a presidência da República, no segundo turno, nós chamamos a votar de forma crítica, porque nós não apoiamos o projeto político do PT, nós somos contra o projeto político do PT, mas chamamos a votar no Haddad contra o Bolsonaro, porque para nós não parecia ser indiferente eleger Haddad ou Bolsonaro. Se elegesse o Haddad, nós íamos ter que organizar a classe trabalhadora para lutar contra o governo dele. Da mesma forma que nós temos que organizar a classe trabalhadora para lutar contra o Bolsonaro. Mas é evidente que as condições seriam melhor para organizar essa luta sobre um governo que não fosse esse governo que nós temos aí hoje. Eu acho que a experiência concreta demonstrou que estava certa a posição do PSU naquele momento. Então, eu não sei qual vai ser o cenário do segundo turno aqui em São Paulo. Agora, o que é fundamental é uma necessidade da classe trabalhadora para que a gente possa avançar no sentido da construção das condições para mudar, é uma necessidade tratar de avançar, usar o processo eleitoral para avançar na construção de uma alternativa socialista e revolucionária aqui. E a única possibilidade de haver uma aliança nossa com o Boulos no primeiro turno é se o Boulos defendesse essa mesma alternativa junto conosco. E essa possibilidade não só não existia antes do processo eleitoral, como nós estamos vendo hoje que ela está cada vez mais distante. Ou seja, o PSOL, na medida que cresce, vai se aproximando, vai se ajustando cada vez mais ao caminho que trilhou o PT, infelizmente. O PT, na década de 80, era um partido imenso, é um partido imenso até hoje, mas era um partido que tinha uma incidência sobre a classe trabalhadora brasileira muito grande, especialmente sobre os setores mais avançados da classe trabalhadora. Uma decisão da direção do PT, diferente daquilo que tomou no final da década de 80, poderia fazer com que o Brasil hoje fosse outro país. Mas a decisão do PT, frente ao processo de 88, 89, aquelas eleições, foi de buscar uma aliança mais profunda ainda com o empresariado, para poder disputar e ganhar as eleições e poder governar. As consequências são essas que nós estamos vendo aqui hoje. O que nós estamos pagando hoje com o governo Bolsonaro, entre outras coisas, foi construído também pela traição que o PT cometeu contra a classe trabalhadora desse país nos 14 anos que governou. Então, nós não podemos sair de uma experiência como essa, e é importante que a gente tenha... É por isso que eu acho que é importante olhar para trás e aprender com a história. Nós, quando construímos o PT no começo da década de 80, o PT é um partido que surgiu para responder, né, expressando um sentimento que era muito forte em todo o setor mais avançado da classe trabalhadora brasileira, que lutou e lutou muito naquele período. Nós tínhamos greve de tudo quanto é categoria, de metalúrgico aos trabalhadores que trabalham na coleta de lixo. Foi greve para todo canto, um processo amplo de mobilização social que teve na base da derrota, do fim da ditadura militar em 84. E o PT surge como expressão desse processo. Mas expressão de qual ideia, fundamentalmente? O trabalhador raciocinava da seguinte forma: pô, a gente briga contra o patrão aqui todo ano, faz greve para melhorar o salário e depois chega na eleição, vota no patrão para ele continuar esmagando a gente. Por que a gente não pode ter um partido nosso e governar o país nós, que somos a maioria, que somos quem trabalha e produz a riqueza do país? O PT surgiu para responder a esse sentimento da classe trabalhadora. Era uma expressão política da classe trabalhadora. Só que a direção do PT tinha outros planos. E ela tratou de operar esses planos, né, durante toda a década de 80 e conseguiu se afastar daquilo que era o projeto inicial que o PT expressava e transformou o PT num outro partido tradicional como qualquer outro. Agora, eu digo para você, isso custou para a classe trabalhadora brasileira quase 40 anos. É quase 2 gerações. Porque se a decisão daquele partido, no começo da década de 80, fosse tratar de fazer aquilo que está escrito na Carta de Princípios do PT, que a Carta de Princípios da fundação do PT está escrito o seguinte: o PT também vai participar das eleições. Mas o mais importante é organizar a luta do povo, porque é a luta do povo que vai mudar a vida do povo. Está escrito isso na Carta de Princípios do PT. E se esse partido tivesse feito isso na década de 80,
o Brasil hoje seria outro. Mas o PT virou as costas para isso e se transformou no partido eleitoral que buscou a conciliação com a burguesia para poder ganhar a eleição e governar. Nós estamos pagando isso. Custou à classe trabalhadora brasileira 40 anos. 40 anos. Que a burguesia conseguiu nos empurrar com a barriga e foi, nesse período todo, aumentando a exploração sobre a classe trabalhadora. Agora eu pergunto para você, depois da experiência feita com o PT, a decepção toda que isso gerou na classe trabalhadora, que foi, em parte, inclusive, capitalizada pelo Bolsonaro. Boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram porque apoiavam o Bolsonaro, votaram porque estavam revoltados com o PT, com a traição que tinham vivido, né? Então o PT também tem responsabilidade nessa situação desse governo que está aí. Agora eu pergunto, depois dessa experiência, qual é a alternativa que eu vou apresentar para a classe trabalhadora brasileira? Outra igual? Porque o pessoal está refazendo o caminho, te digo, refazendo o caminho piorado. Porque, veja, o Lula foi candidato a governador aqui de São Paulo em 82. Aqui a turma que é da minha geração se lembra disso. Trabalhador, vota em trabalhador, era o lema da campanha dele. E o programa que o Lula defendia era o seguinte: reforma agrária, parar de pagar a dívida externa e interna, estatizar os bancos. Esse era o programa do PT, que o Lula defendeu aqui. Pergunto, o Boulos defende esse programa? Parar de pagar a dívida externa e estatizar os bancos? Nem isso o Boulos defende. A medida econômica mais avançada que ele consegue apresentar no programa de governo dele é taxar as grandes fortunas. Isso até tem grandes bilionários aí do planeta que defendem a mesma coisa. Outro dia saiu um manifesto de bilionários aí de vários países dizendo, olha, tem que aumentar o imposto sobre nós, porque eles estão vendo que vai explodir. E essa turma, quando vê que vai explodir, dá o anel para poder manter os dedos. Agora, o elemento mais avançado do programa de governo do Boulos, dessa revolução solidária que ele diz que quer fazer, é taxar as grandes fortunas. Sequer defende estatização dos bancos, nacionalização da terra, expropriar o agronegócio, estatizar as grandes empresas, as multinacionais, colocar sob controle dos trabalhadores. Nada disso esse partido defende. Então, ele sequer está começando como o PT. Ele já está começando como o PT do final da década de 80, começo da década de 90, quando o partido já estava completamente adaptado ao status quo dessa sociedade capitalista. Entende? Então, a alternativa que nós vamos apresentar para o povo brasileiro é outra desse mesmo tipo? Para daqui 30 anos ou 40 anos, gente, não deu certo. Não, nós já sabemos que não dá certo. Esse caminho que trata de apostar as fichas, de colocar ilusões, de reforçar as ilusões da população nos processos eleitorais e de buscar governar em aliança com o grande empresariado, nós já fizemos. O país já fez com o PT. Deu no que deu. Nós não temos, a militância socialista e revolucionária deste país não tem o direito de apresentar de novo essa mesma alternativa para a população brasileira. Por isso, veja, eu respeito muito, eu tenho muita gente dentro do PSOL que eu gosto muito, respeito, sei que são lutadores honestos, socialistas, conheço vários deles, da mesma forma na base do PT, tem muita gente honesta, lutadora, que nós queremos que esteja junto conosco, construindo uma alternativa socialista e revolucionária. Mas eu tenho que dizer para essas pessoas, esse caminho que vocês estão propondo para as pessoas já foi trilhado, já temos o resultado, nós não temos o direito de fazer isso. Então não tem sentido uma aliança, porque os projetos são opostos, não é que são diferentes. Um é mais avançado e o outro não é tão avançado. Não, não é isso, são opostos. Essa é a situação, a diferença entre nós, o PSOL, o PCdoB, o PT, que nós temos hoje. Nós temos que tratar de tirar conclusões dessa história, da história mais antiga da luta da nossa classe, mas também da história recente. Nós temos que aprender com o processo do PT. A direção do PT até hoje não consegue fazer autocrítica de nada. Agora, os trabalhadores, se querem mudar esse país, precisam refletir sobre o que ocorreu, precisam tirar conclusões disso. E a obrigação das organizações socialistas, dos revolucionários, era ajudar os trabalhadores a tirar essas conclusões e avançar na sua consciência, no seu processo de organização, no seu processo de luta. Uma organização como o PSOL faz justamente o oposto. Trata de pegar esse trabalhador que se revoltou e está se afastando do PT para levá-lo de novo para o caminho das eleições, para a atuação dentro do sistema que está aí, como se por aí fosse possível mudar o sistema. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira.